Oi, pessoal! Tudo bem? Eu espero que estejam bem animados, que hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo, né? Para quem perdeu a aula na escola ou na aula online, ou mesmo para se você quer revisar, quer fixar mais o conteúdo, vamos lá para o nosso vídeo sobre verbo. O nosso conteúdo de verbo é dividido em partes. Então, nós vamos iniciar com a nossa primeira parte sobre verbo, que são os conceitos iniciais dessa classe de palavras, que é super importante. De ter o substantivo, que no sintagma nominal ela é a mais importante, e a gente tem o verbo, que no sintagma verbal ela é a mais importante. Então, precisamos aprender para que a gente possa usar, conhecer, certo? O verbo, onde a gente vê essa palavrinha, né? Esse termozinho pequenininho que tem muita informação dentro dele, tá? Então, ó, o verbo, ele é uma palavra de forma variável, ou seja, ele vai variar, ele pode mudar, certo? Que vai indicar ação, estado, mudança de estado ou um fenômeno da natureza, situando o que expressa em determinado tempo, que é presente, passado ou futuro. Então, vamos ver aqui. Olha, eu tenho aqui 4 quadrinhos, recortezinhos que eu fiz para mostrar para vocês cada um desses sentidos do verbo, tá? Então, quando a gente pensar o que é um verbo? O verbo é uma palavra que pode expressar ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, nesse primeiro aqui, ele fala, Ara, eu colei dele, devia receber a mesma nota. Então, o Chico Bento, ele diz que colou do amigo. Quando ele diz eu colei dele, colei, é o verbo, vem do verbo colar, né? Então, isso é uma ação. Uma ação não é somente uma coisa que você fica correndo, tá? Fazendo movimento. Dormir é uma ação. Uma ação é uma coisa que é praticada por um agente, por um sujeito, tá? Então, não necessariamente é uma coisa que exija movimento. Pode ser uma coisa que você faça paradinha no seu cantinho. Mas tem uma pessoa que pratica aquilo ali, então é uma ação, tá bom? Então, ele colou, é uma ação que ele praticou. Esse segundo, que é o do Garfield, né? O John fala, a alegria é contagiosa. Então, nós temos aí um verbo de estado, o que é do verbo ser, tá? Então, eu tô dando uma característica para a alegria. Eu tô dizendo que a alegria é contagiosa. Então, é um estado da alegria, é um estado permanente. Temos vários tipos de estado, tá? Temos o estado permanente, um estado provisório, por exemplo, eu estou doente. Então, estou ligando a minha característica com o verbo estou, que é um estado provisório. Eu estou doente naquele momento, tá? Então, o estado é uma coisa como você está, ou permanentemente ou provisoriamente. Aqui nós temos também, ó, o Armandinho, ele fala, choveu, o quintal está cheio de poças de lama. Quando ele fala que choveu, isso é um fenômeno da natureza. Significa que não existe ninguém que pratique essa ação. Ele simplesmente acontece, como chover, trovejar, nevar, ventar. São verbos que exprimem efeitos da natureza, certo? E o último sentido, a mudança de estado, é quando eu estou, por exemplo, a alegria é contagiosa, é um estado fixo, mas há uma mudança daquele estado. Por exemplo, ele fala, não fique triste, você sabe que a morte não é o fim. Quando ele diz não fique triste, significa o quê? Que a pessoa não está triste, ela pode ficar triste, ter essa característica de estar triste. Então, é uma mudança de estado, certo? Eu fiquei doente. Digo o quê? Eu não estava doente, eu fiquei. Então, houve uma mudança de estado, certo? Então, aqui são os sentidos do verbo. Os verbos, eles têm 3 conjugações, tá? As conjugações são as terminaçõezinhas do verbo, quando a gente coloca ele no infinitivo. Então, a gente tem os verbos que terminam em ar, como nadar, passar, ajudar. Eles são da primeira conjugação. A segunda conjugação são os verbos terminados em er, como comer, vencer, aprender. E a terceira conjugação são os verbos terminados em ir, sorrir, agir, partir, certo? O verbo pôr é o único verbo da nossa língua que termina em or, tá? Os seus derivados também, como compor, repor, depor, todos derivam de pôr.
Então, esse verbo, ele não existe uma quarta conjugação não, tá? Ele vai participar da segunda conjugação, porque na verdade o nome verdadeiro do verbo pôr é poer, né? Então, vem da origem da palavra. E aí, ao longo do tempo, ele acabou perdendo essa vogalzinha E, tá? Mas é poer. E não existe nenhum verbo na nossa língua que termina com U. São 3 conjugações apenas, que são essas aqui, para vocês memorizarem. As formas nominais do verbo também são outro elemento que a gente precisa entender. Forma nominal é quando ele não está conjugado, certo? Ele não está relacionado a nenhuma pessoa específica, tá bom? Então, nós temos 3 também. O infinitivo são aqueles que são a forma neutra, não marca tempo, pessoa, nada. São aqueles que terminam em ar, e ou or, né? No caso de pôr. Cantar, viver, dormir, tá? O gerúndio é quando expressa uma ação contínua, como se fosse um processo não finalizado, tá acontecendo. Então, ó, cantando, vivendo, dormindo, tá? Vejam que eles terminam com NDO. Já o particípio, ele vai exprimir um processo verbal que foi concluído, como, por exemplo, cantado, vivido, dormido. E a gente tem uns verbos que eles não seguem essa estruturazinha regular, que terminam com ado ou ido, como, por exemplo, do verbo pôr, não é podo, nem pido, é posto, né? Então, alguns verbos, eles vão ter uma forma irregular de formar o seu particípio, tá bom? Aqui nós temos a locução verbal. Nós já vimos em praticamente todas as classes de palavras que existem as locuções. As locuções são quando eu tenho 2 ou mais palavras que elas se juntam com a forma de uma. A gente viu já a locução adjetiva, locução pronominal, não é isso? Então, aqui nós temos a locução verbal. Então, são 2 verbos ou mais que eles juntos eles vão formar uma unidade. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou fazer um teste amanhã. Vou fazer, eles estão juntinhos ali para dar um sentido de que eu farei esse teste amanhã. Então, toda locução verbal, ela vai ter o verbo auxiliar e o verbo principal. O auxiliar é esse primeiro, que ele vai estar sempre conjugado no presente, no passado, no futuro, né? De acordo com a pessoa, tá? Ele vai estar sempre conjugadinho. E ele, por exemplo, é o verbo ir, geralmente é o verbo ir, o verbo haver, o verbo ser, um verbozinho que não tem muito sentido em si. O segundo verbo é o verbo principal, é o que vai trazer o sentido mesmo daquela locução. E ele não vai estar conjugado, ele vai estar numa forma nominal, que pode ser o infinitivo, como a gente viu aqui, ó, fazer. Pode ser no gerúndio ou no particípio. No gerúndio poderia ser assim, eu estou fazendo um teste. E no particípio poderia ser, eu tinha feito um teste, certo? Então, vejam que isso são as locuções verbais, tá? Sempre um verbo auxiliar, conjugado, e o verbo principal numa forma nominal, que a gente viu quais são as 3, tá? Flexão verbal. O verbo tem várias flexões. Ele tem 4 flexões, cada verbo, certo? Não é, por exemplo, como no substantivo que é gênero e número. São 2 flexões, né? Aqui na flexão são 4. A gente vai ver primeiro essas 2. As 2 primeiras são as pessoas e o número. A pessoa pode ser, a gente já estudou isso nos pronomes, primeira, segunda ou terceira pessoa, né? Aqui fala, aqui escuta e de quem a gente fala. No número que pode ser singular ou plural. Então, olha só, quando eu digo ele correu, correu está na terceira pessoa do singular. Quando eu digo nós corremos, corremos está na primeira pessoa do plural. Independente de o nós ou o ele estar ali perto, o verbo vai trazer essa informação. Porque se eu dissesse assim, corremos contra o tempo, não é porque eu não disse o nós que ele não continua sendo da primeira pessoa do plural, não. Porque a informação está dentro do verbo, tá? Vejam que corremos é diferente de correram. A gente mudou o finalzinho, que é onde está a flexão, mudou a pessoa, certo? Então, ele tem essas flexões, mas ele também tem mais 2 flexões. A flexão de tempo, passado, presente ou futuro. Inicialmente, a gente vai tratar somente com passado, presente e futuro. Por exemplo, eu amo uva, tá no presente. Eles comeram bolo, tá no passado. Você fará 11 anos amanhã, está no futuro, certo? Então, vejam que pode estar no presente e no passado ou no futuro. E nós temos
também uma flexão de modo. Esse modo vai ser de acordo com a intenção que a gente tem ali na hora de exprimir o verbo, certo? Por exemplo, a gente tem 3 tipos de modo: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo é aquele verbo que vai expressar mais uma certeza, uma convicção. Por exemplo, o menino canta bem, o menino não canta bem, estou dando uma certeza. No subjuntivo, eu tenho mais uma ideia de uma incerteza, uma dúvida, talvez, né? Se o menino cantasse bem, faria sucesso. Vejam que cantasse é uma hipótese, é se ele cantasse, não estou dizendo que ele canta. Então, isso é um verbo no subjuntivo. E o imperativo, ele vai expressar uma ordem, uma instrução, um conselho. Eu cante a minha música preferida. Então, quando eu cante, eu estou pedindo àquela pessoa para cantar a música. Então, é o modo imperativo, certo? Então, essas são as informações iniciais sobre o verbo. Deu para fixar melhor, né? Eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos responder os exercícios, porque eles são super importantes para que a gente aprenda realmente o conteúdo. Que a gente não fique fazendo por fazer, tá bom? Então, eu espero que tenham compreendido, tá? Tchauzinho!